Olá, tudo bem? Estamos ao vivo. Eu vou dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar. Boa noite, Patrícia. Você está me ouvindo bem? Imagem, áudio, tudo ok? Manda uma mensagem para mim para ver se tá tudo ok. Érica, boa noite. Agora tá ouvindo? Tá ok? Ah, tá ótimo. Muito bem. Então agora o som tá ok, tá funcionando, tá tudo bem? Maravilha. Então, muito bem, muito prazer estar aqui em nome do projeto Teta Popular. Hoje nós vamos falar como transformar os desafios em alegria, como encarar as dificuldades da vida, como encarar esses períodos turbulentos que a gente passa vez ou outra e transformar isso em crescimento pessoal, ao invés de ficar estagnado, sem sair do lugar. Então é um tema super importante. Muito bem. Eu vou começar então. Muitas vezes a gente passa por situações que são tão difíceis que fazem a gente se sentir como se a gente tivesse perdido o chão, como se a gente estivesse sem saída. E a gente se sente fraco, a gente se sente desamparado. Então, para esses momentos, eu trouxe esse assunto para a gente superar isso e transformar essa dificuldade num degrau na nossa jornada para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal e para uma resiliência e até uma força para superar situações difíceis mais para frente. Então, nesse sentido, esses 3 passos que eu vou trazer aqui nessa live de hoje são para... Muitas vezes a gente acredita que a situação é tão difícil que a gente não vai conseguir superar. Só que quando a gente olha por essa perspectiva, acreditando que é impossível sair dessa situação difícil, sair desse lugar, realmente a nossa mente não consegue enxergar saídas, a gente não consegue encontrar uma solução. Então a gente precisa olhar com uma nova perspectiva para que a nossa mente encontre saídas, encontre respostas para nos tirar desse lugar de estagnação, de medo, de angústia. E isso é possível através do primeiro passo. E o primeiro passo é se acolher. Quando a gente olha para as nossas emoções, a gente começa a olhar para si mesmo, muitas vezes a gente percebe que nós somos muito mais duros com a gente do que com as outras pessoas ao nosso redor. Se um amigo conta uma situação difícil, nós temos a tendência a acolher, a dizer para ele: você vai conseguir, você vai superar isso, você consegue, você é forte. Mas muitas vezes a gente olha para a gente com um julgamento, como se nós fôssemos fracos, fôssemos incapazes. E quando a gente se olha dessa forma, a gente se coloca num lugar que não é possível encontrar saídas. Apenas quando a gente sente realmente a dor, a frustração, o medo ou até mesmo a raiva, a gente consegue olhar para o lugar onde a gente está, saber onde a gente está, para criar um caminho, para percorrer um caminho para onde a gente quer ir, que é a solução, é a saída, é encontrar a alegria. Então, o primeiro passo é justamente esse, é se acolher, é se olhar e ter compaixão de você. Compaixão é diferente de ser vítima. Eu não estou incentivando você se olhar como um coitado, mas muito pelo contrário, é se olhar pela situação em que você está
e se acolher. Saber que é isso mesmo, você está sentindo dor, você está sentindo medo, você está frustrado, está com raiva, e não se julgar por isso, não sentir vergonha de sentir isso, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é se permitir se liberar da pressão de ser perfeito. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de ter que ser produtivo, de ter que sempre dar resultados, a gente quer se ver nessa posição de perfeição, porque muitas vezes a gente considera que é uma fraqueza errar. Mas é justamente no momento em que a gente erra que a gente se dá a oportunidade de acertar, porque a gente sabe o que levou o nosso erro. Então, quando a gente percebe que a vida não é linear como a gente, né, como seria o ideal, né, que a vida fosse uma linha reta em que não tivéssemos altos e baixos. Olá, tudo bem? Marina acabou de entrar, Márcio também, muito prazer ter vocês aqui. Estamos falando do processo de se permitir se liberar da pressão de ser perfeito, de acertar sempre, de querer estar no controle da situação. Então, quando nós nos permitirmos ser humanos e olharmos para nós mesmos como seres que falham e não temos o controle, muitas vezes, de várias situações em nossa vida, isso traz até mesmo uma paz interior, para que você olhe a vida, né, como eu estava falando, não apenas como uma linha reta, mas saber que a vida se faz de altos e baixos. E quando você se permite falhar, você consegue olhar no porquê, você consegue até mesmo entender o porquê você, que estava nesse ponto alto, chegou nesse ponto baixo. E acolher esse sentimento, se permitir errar, é olhar para isso como uma nova chance de corrigir o erro e de voltar para essa posição aqui em cima em que você estava antes. Nesse momento, quando a gente passa por esses dois movimentos que são muito interligados, que fazem parte dessa aceitação, desse acolhimento com a gente mesmo, a gente chega no terceiro passo, que é o convite para fazer a terapia. E por que fazer a terapia? Porque muitas vezes a situação é tão difícil, mas é difícil mesmo, que você sozinho não consegue. Então, nesse momento, uma ajuda profissional, um olhar externo, é capaz de encontrar respostas que você sozinho não encontraria. Porque muitas vezes nós não nos damos um espaço para olhar para nós mesmos. E a terapia é esse espaço. É aquele momento só seu em que você está se concentrando em mergulhar dentro de si e olhar com segurança, né, num ambiente controlado com a ajuda de um terapeuta, para dentro de você e descobrir, identificar padrões inconscientes que você sozinho não teria se dado conta. Então, quando você identifica esses padrões, você consegue desenvolver estratégias para superar, para conhecer primeiro esses padrões e para superar eles na sua vida. Saber que eles existem e transformar, ressignificar. Nesse ponto, eu tenho... Há 2 anos eu fiz a minha formação de terapeuta como Theta Healer e eu venho me transformando nesse período de diversas formas, né? De formas mais sutis ou de formas maiores. E um ponto que eu posso compartilhar com certeza que fez uma transformação muito grande na minha vida foi há 2 anos atrás, nessa mesma época do ano, quando eu fiz a formação de terapeuta Theta Healer, eu continuei fazendo
trocas com uma colega que se formou junto comigo, a Patrícia, que inclusive está aqui. Tudo bem, Patrícia? E nós fazíamos essas trocas. E eu passei por um momento muito delicado na minha vida. Foi um momento muito difícil que sozinha eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil de eu conseguir superar. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época do ano, uma prima muito querida faleceu por causa de um erro médico durante uma cirurgia. E como fazia alguns meses que nós não tínhamos tido contato, aquilo me trouxe uma angústia, um desespero muito grande por eu não ter tido a chance de conversar com ela. E aquilo se abriu como se fosse... Eu senti como se eu estivesse realmente sem chão, porque nós crescemos juntas, nós passamos a nossa infância juntas. Então, saber que ela sendo mais nova que eu, se foi, sem a gente ter tido uma conversa... Bom, de qualquer forma foi muito difícil, né? Porque foi de repente, foi repentino, ninguém estava esperando. Então isso me trouxe uma angústia, um desespero tão grande que eu não estava conseguindo fazer as minhas atividades normais. Eu chorava o dia todo, eu sentia um desespero muito grande, uma falta de ânimo, né? Eu não tinha forças para viver a minha vida como ela era. E se não fosse a terapia, talvez eu tivesse demorado muito mais tempo para conseguir me encontrar no meu próprio eixo novamente. E eu percebi claramente que depois que eu fiz uma sessão sobre esse tema, tratando, ressignificando essas feridas que estavam doendo demais dentro de mim, a saudade que eu estava sentindo com tanto pesar, ela se tornou mais leve. Ela se tornou, na verdade, um carinho, um amor pelos tempos que nós vivemos juntas. Por eu ter conhecido ela, por eu ter convivido com ela, por eu ter aprendido muito com ela. Então, assim, aquela dor, aquele pesar que eu sentia, que estava dominando todo o meu ser, né? Estava me deixando transtornada, se transformou de uma forma bonita, que eu consegui olhar para isso sem aquele pesar, sem aquela dor extrema que eu estava sentindo. Até hoje eu olho para isso e penso como foi poderosa essa sessão, como foi transformador esse momento, porque me permitiu até mesmo falar sobre esse assunto sem me emocionar. Eu sinto um carinho muito grande por ela, pelos momentos que nós vivemos, pela troca de vida que nós tivemos, mas isso não me entristece mais. Eu olho para isso com gratidão pela convivência que nós tivemos. Então, só por esse exemplo, eu sinto muita gratidão por eu ter encontrado na terapia, e especialmente no Theta Healing, esse apoio que foi fundamental para minha vida. Além disso, claro que eu passei por outras situações difíceis, né? Recentemente eu consegui sair de um trabalho que estava difícil para mim, para eu sair, eu estava muito apegada, consegui olhar sob uma nova perspectiva, consegui ressignificar isso e consegui tomar um outro rumo para mim. Então, assim, foram diversas ocasiões em que eu vi a transformação. E especialmente por causa dessa técnica poderosa. E por isso que eu chamo a atenção pela terapia, porque através da terapia a gente consegue olhar para questões que sozinho a gente não conseguiria. É como se a gente conseguisse olhar para a gente sob um olhar externo, com uma visão 360 graus, que sozinho a gente não conseguiria. A gente fica focado naquele ponto de dor, naquele ponto de angústia, naquela raiva ou no medo e fica preso. Agora, com a terapia, acolhendo o sentimento, se permitindo falhar, se permitindo sentir tudo isso, é possível
olhar para esse sentimento e ressignificar. Então, por isso que eu chamo a atenção para a importância do autoconhecimento. E a terapia é fundamental nessa etapa do autoconhecimento, porque ela permite que a gente consiga observar os nossos próprios padrões de pensamento, os nossos padrões. A Patrícia aqui está dizendo que a terapia é um ato de cuidado e amor por nós mesmos. Sim, exatamente. É aquele momento em que você se acolhe e você se trata como seu melhor amigo. Você olha para você e diz, sim, eu permito que você sinta. É um lugar é um lugar especial que você se olha sem julgamento, tanto você como o terapeuta. Então você se permite crescer e sair daquele ponto de estagnação, porque a estagnação é justamente aquele ponto de julgamento, em que você se sente envergonhado por estar sentindo raiva, porque nos disseram que a raiva é feio sentir raiva, então você fala, nossa, que vergonha, eu tô sentindo raiva daquela pessoa, não devia estar sentindo assim. Então quando a gente nega, a gente empurra a sujeira para debaixo do tapete e ela fica ali incomodando, né? É como se a sujeira realmente estivesse debaixo do tapete e vez ou outra a gente tropeçasse nesse tapete e levantasse toda essa poeira, essa sujeira. Mas com a terapia é permitido a gente levantar esse tapete, recolher essa sujeira e colocar no lugar que ela merece, que é destinado ao lugar certo, é tirar debaixo do tapete, é trazer à tona, trazer à luz e descartar isso de uma forma apropriada. Assim como a gente faz na nossa limpeza diária, na nossa rotina em casa. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo, é como se a gente entendesse de onde vêm esses sentimentos, de onde vêm esses pensamentos que moldaram a nossa forma de ver o mundo, que construíram a nossa identidade. E a partir desse momento a gente consegue ressignificar e ir para um outro patamar, ir para um novo nível. Quando a gente se olha dessa forma, é como se a gente se permitisse ir além da superfície. A gente faz um mergulho dentro da gente, aquele mergulho que a gente vê por fora, a gente fala, nossa, a pessoa é tão calma, tão tranquila, mas por dentro as emoções estão ali borbulhando, mas ela esconde, né? Ela não permite que ninguém veja. Agora, na terapia, a gente consegue olhar dentro, por baixo da superfície e trabalhar essas emoções para que elas realmente sejam liberadas e a pessoa realmente mostre essa calma, mas de uma forma profunda e verdadeira. Então, a terapia, nesse sentido, ela permite que você mostre quem você realmente é no seu ser, porque você ressignificou aquilo, você olhou com um novo olhar, sem vergonha, sem medo, sem julgamento. Então você se permite expressar e trazer aquelas emoções que antes estavam escondidas debaixo do tapete, trazer isso à tona, trazer isso para a luz e transformar isso de uma forma bonita para a sua vida. Naquele momento em que a sua fraqueza se torna uma força. E aí você consegue realmente superar os desafios e ir para um novo degrau. Novos desafios surgirão, mas uma vez que você conseguiu superar, você sabe o caminho da superação, você consegue superar uma, outra e outra vez. E você começa a se olhar, ao invés daquele olhar primeiro, de quando a gente começou, um olhar de fraqueza, um olhar de eu não consigo, para um olhar de eu posso, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta. Mas não como um julgamento, como uma emoção real que você desenvolveu pela sua força interior, uma força genuína
que você encontrou dentro de você. Então, nesse ponto, eu gostaria de ver se existe mais alguma pergunta. Nós estamos falando aqui pelo Teta Popular, que é um projeto super interessante, que permite expandir a terapia, especialmente o Theta Healing, de uma forma mais acessível, por um valor de R$80. Se você se encontra numa situação difícil em que você mesmo não está conseguindo superar sozinho, não hesite em nos procurar. Nós temos várias terapeutas disponíveis e todas elas são muito qualificadas e podem te atender e acolher você nessa sessão de transformação. E é muito importante que você também se acolha e se permita esse movimento. Erian entrou, Gabriela. Muito boa pergunta. Como que funciona o Theta Popular? O Theta Popular, ele é um projeto em que você procura o Theta Popular através de um pagamento de R$80 a sessão. A sessão ela é reduzida porque o preço também é popular, mas é possível olhar para as suas questões e resolver, trazer paz para você pela questão que você trouxe. Você escolhe o terapeuta que mais te ressoou com você e você pode fazer essa sessão. Você agenda um horário, vê a disponibilidade do terapeuta e aí você faz uma sessão com ele. Através desse canal mesmo, aqui no Instagram. Então, eu convido você, especialmente você que está com uma dificuldade de superar os desafios e está passando por um desafio em que você sente que você precisa de ajuda, nos procure o Theta Popular e será um prazer atender você. Eu agradeço a presença de todos vocês, Gabriela, Erian, Patrícia, Marina, Joyce, Márcio, Sinira, Érica. Foi um prazer receber todas vocês. Sempre temos novos assuntos. Acompanhe o nosso canal. E por hoje é só. Muito obrigada, boa noite.